Israel em guerra. E a nossa arma continua sendo a oração. Continua sendo a oração. A oração move a mão de Deus. Quando nós oramos, algo acontece. E a nossa oração é: Criador, mais um dia, livre Israel. Que a guerra sempre existiu. A guerra indireta, a guerras de narrativa. O mundo vive uma guerra de narrativas. E no meio dessas narrativas está a verdade, está a mentira. É isso que nós temos que saber discernir nesses últimos dias. O que é verdade e o que é mentira. Porque o Deus deste mundo é covarde, é canalha, é inimigo. E esse Deus deste mundo, ele odeia o Criador. Ele odeia aqueles que buscam a verdade. De acordo naquele versículo de João 15 e 18. A última vez que eu falei esse versículo, eu falei Atos 15 e 18. Mas é João 15 e 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim, disse o Senhor Yahushua, disse o nosso Criador. Estão ouvindo? Então o mundo odeia o Criador. Os dois sistemas odeiam o Criador. Os dois sistemas odeiam a verdade. Então é isso que acontece no mundo. Israel é chamado o quê? Israel é chamada morada do nome de Deus. Hoje nós vamos estar puxando aqui na inteligência artificial, o dicionário do Google. Israel, morada do nome de Deus. Vamos ver o estudo que ele vai trazer aqui para nós. Porque a guerra é terrível. Diz que até 79, esse Irã não era só amigo de Israel, grande parceiro de Israel, até 79, entendeu? Uma grande comunidade judaica dentro do Irã. Vocês já imaginaram isso? Né? Grande parceiro comercial de Israel, entendeu? Mas diz que em 79 entrou esses homens demônios lá, esses iatolás, né? Diz que grandes inimigos de Israel, inimigo do povo, estão fazendo isso. Então vocês veem o que um homem maligno consegue fazer dentro de uma nação? Você entendeu? Um homem maligno atrapalha uma nação. É por isso que nós temos que saber votar. O saber votar já não basta mais, entendeu? É lutar por justiça. É lutar para ter um voto impresso com contagem pública. Você entendeu? Porque os ladrões avançaram. Os ladrões avançaram os limites. É isso que está acontecendo. Então nós estamos no meio dessa guerra de narrativas. E no meio dessas narrativas está a verdade, está a mentira. Então é bom a gente saber discernir, como diz o versículo. Examina tudo e retenha o que é bom. Você entendeu? O que o irmão Nilson tem cobrado é que um servo e uma serva do Criador saiba reter o que é bom para a sua vida. Você tem a sabedoria do Criador na sua vida, entendeu? Então você saiba reter o que é bom para a sua vida.
que os dias que nós estamos vivendo é os dias mais difíceis da terra, porque o inimigo está astuto, né? O inimigo que mata, rouba, destrói e mente para o povo está astuto. Está astuto, você entendeu? Você não precisa cometer um crime para você ir preso. Você entendeu? Eles mandam prender você. Você entendeu? Porque você não aceita os crimes deles. Porque você não aceita as mentiras deles. Porque você não faz parte do partido deles. Você entendeu? Então o mundo tá assim. Tá desta maneira o mundo. E nós falamos, Irã até 79, amigo de Israel. E depois se torna inimigo de Israel. Estão ouvindo? E o que o Irã faz? O Irã é uma fábrica de terrorista. Os chefes lá do Irã, primeiro-ministro, diz que ele entra em qualquer país e pega os jovens e transforma em terroristas. Diz que eles têm poder para isso. Mas o nosso Deus tem dado poder para Israel para eliminar esses lixos da terra. Você entendeu? Para eliminar esses terroristas da terra, porque são muitos os inimigos de Israel. Você viu que situação que o país se achegou? Um país que era amigo de Israel, por causa de governantes malignos, tornou-se um país, diz que eles entram no país que eles quiserem. Eles pegam jovens e se transformam em terroristas. E estão dizendo que já estão dentro do Brasil. Já estão dentro do Brasil. Com esses governantes malignos aí do Brasil. Você entendeu? Que nós possamos confessar com a nossa boca hoje. Confessar para o Criador e confessar para Israel. E dizer para Israel, perdão Israel. Esses ladrões que estão aí não nos representam. Você entendeu? Você tem coragem de dizer isso? Você entendeu? Um servo do Criador, que é do Criador, tem que dizer essas palavras. Perdão, Israel. Esses ladrões que estão aí não me representam. Você entendeu? Eles não me representam. Você entendeu? Como tem o povo do Irã que é consciente, você entendeu? Que essa guerra não é contra o Irã. Essa guerra é contra o sistema. Porque o sistema que se levanta é um sistema maligno, que é um sistema inimigo do Criador, inimigo do povo, inimigo de Israel. Você entendeu? Quer dizer, a verdade atormenta este povo. A verdade atormenta quem vive na mentira. A verdade atormenta quem é bandido, quem é criminoso, quem é terrorista. Você entendeu? Eles odeiam a verdade. Eu volto a falar. Leia de novo aquele versículo de João 15, 14. Se o mundo vos odeia, vocês têm que saber que primeiro odiou a mim, diz o Senhor Yehoshua. Entendeu? Então, olha o lugar que nós estamos. Estamos em um lugar onde o inimigo odeia o Criador. Odeia a verdade. Eles odeiam a imagem de Deus, que são as pessoas. Estão ouvindo? Esse é o sistema maligno que opera na Terra. Vamos ver o que a inteligência artificial fala sobre Israel, morada do nome sagrado. Vamos ver se o Google vai falar hoje. Né? Talvez com esse frio ele nem queira falar. Mas para o bem ele tem que falar aqui, ó. Israel, morada do nome sagrado. Vamos ver o que a inteligência artificial vai trazer para nós nesse estudo aqui, ó. Israel, morada do nome sagrado. O que vai falar aqui, ó? O nome Israel não é explicitamente
diretamente associado a um nome sagrado na Bíblia, mas sim ao nome de Jacó, que lutou com Deus e foi abençoado com o nome. O nome Israel é formado por Is, homem, Ra, luta, vence, e El, Deus, significando homem que luta com Deus, ou aquele que vence com Deus. A combinação do nome Israel com o conceito de morada pode ser interpretada como um lugar onde Deus habita, seja através do povo ou do templo. Análise detalhada. 1. Origem do nome. O nome Israel surgiu quando Jacó lutou com um anjo e foi abençoado, recebendo o nome de Israel. 2. Significado. O nome Israel tem raízes hebraicas, onde Is significa homem, Ra significa luta, vence, e El refere-se a Deus. 3. Interpretação. A combinação desses elementos resulta em homem que luta com Deus, ou aquele que vence com Deus. 4. Morada de Deus. Embora o nome Israel não seja diretamente um nome de Deus, ele é frequentemente associado à ideia de um lugar onde Deus reside, seja através do povo escolhido ou do templo em Jerusalém. 5. Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, em Jerusalém, é um local sagrado para o judaísmo e é considerado um dos últimos vestígios do Segundo Templo, onde Deus residia. 6. Nomes de Deus. O judaísmo possui diversos nomes para se referir a Deus, incluindo YHWH, tetragrama, Adonai, e Hashem, que é usado em ocasiões cotidianas para se referir a Deus. E 7. Movimento do nome sagrado. Este movimento cristão enfatiza o uso do nome sagrado, YHWH, e o nome aramaico de Jesus. Em resumo, embora Israel não seja um nome sagrado como YHWH, ele é um nome com profundo significado religioso e histórico, associado à ideia de um povo escolhido por Deus e um lugar onde ele habita. Estão ouvindo? Na Bíblia que nós temos, no Salmo 147, nos 2 últimos versículos, fala que tudo que o Criador fez, tudo que o Criador deu a Israel, e não fez assim a nenhuma outra nação da terra. Estão ouvindo? Então, essa briga é a briga com o Criador e com aqueles que aceitam o Criador, mas aceita como ele é, não como a Igreja da Santa Inquisição colocou ele. Você entendeu? Não. A Igreja da Santa Inquisição excluiu o Criador. Quando deixou Israel, quando deixou o seu nome sagrado, a Igreja da Santa Inquisição excluiu o Criador. Então vocês veem que essa guerra é uma guerra espiritual, que o Criador, ele mesmo, confessou para nós, que antes de odiar a nós, ele foi odiado. Leia todo dia esse versículo de João 15 e 18, vocês vai ver a posição que nós estamos, a posição que Israel está. Você entendeu? Posição que de guardião do nome sagrado e guardião das coisas de Deus. Você entendeu? Olha só a posição que Israel está. Por isso que no Salmo 122, versículo 6, o Criador insiste para que nós ore pela paz de Israel. Porque eles têm luta. O inimigo não gosta. O inimigo cria uma mentira e faz uma religião que ataca Israel. Só numa mentira o inimigo cria uma religião. Estão ouvindo? É por isso que nós temos que ter sabedoria nesses últimos dias. Muita sabedoria.
para nós, cada dia que passar, nós se alicerçar mais nesse Deus que fez os céus e a terra. Buscar mais, aprender mais do teu nome, aprender mais da sua doutrina, aprender mais das suas festas, aprender mais dos seus costumes, preceitos. Você entendeu? Melhorar a nossa vida. Olha os dias que nós estamos vivendo. Dias difíceis, dias que os mentirosos querem tomar a terra, tanto na política quanto na religião. Você entendeu? Mas tem uma coisa que repreende eles: a verdade. A verdade é o Senhor Yahushua. Porque quando ele esteve na terra, ele testemunhou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que repreende o mundo. Essa é a verdade que repreende o ódio do mundo. Estão ouvindo? Porque o mundo, de acordo com as Escrituras, eles odeiam Deus. E eles odeiam também aqueles que buscam Deus, esses que estão com a verdade nos últimos dias. Fique com esta palavra, continue orando para Israel, entendeu? Quando vocês oram, o milagre acontece. Quando vocês oram, o Criador protege Israel. Então por que não orar? Vamos orar nesses últimos dias. Porque todo dia o Criador está fazendo um milagre por causa das nossas orações. Amém.